Olá, queridos, graça e paz. Olha aqui nós mais uma vez no Vem Pro Cenáculo. Ô, glória, Deus maravilhoso, hein? Vamos começar esse momento de hoje feliz. Tem que estar feliz, tá com Jesus, tem que estar feliz. Esse momento, todos os dias, como tem sido assim transformador, renovador para cada um de nós. Você já agradeceu o Senhor pelo dia de hoje? Você já louvou o Senhor pelo dom da vida que Ele decidiu derramar sobre a minha vida, sobre você, sobre a sua casa, a sua família? Glorifique ao Senhor, seja grato a Ele nas pequenas coisas, para que quando o Senhor te colocar sobre as muitas, o seu coração não se ensoberba, mas permaneça grato sempre ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito. Amém, queridos? Glória a Deus! E hoje nós iremos falar sobre permanecer à sombra dele. Permaneça à sombra dele. Dele quem? Do Senhor. Mateus capítulo de número 10 e versículo 33 diz assim: mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que estás nos céus. Olha, preste muita atenção. Pensa só. Você passa por uma situação, roda com amigos, enfim, uma situação que você negue o nome do Senhor. Ah, é algo simples, foi ali no isolamento, algo bobinho, rapidinho, ninguém nem percebeu. Mas fica tranquilo, nada escapa dos olhos dele. Quando você faz isso, você sai da sombra dele e vai viver o seu próprio caminho. E o que vai acontecer com isso? Automaticamente o Senhor vai negar a você mesmo diante de quem? Do Pai que estás nos céus. Tome muito cuidado com a escolha que você faz hoje para que amanhã você não chore. Nós temos que entender que Jesus instruiu seus discípulos sobre o custo do discipulado. Estar perto de Jesus, estar à sombra dele, requer disciplina, requer renúncia, requer, disciplinar. Você tem que ser disciplinado para ficar ali perto do Pai. Não dá para andar perto de Jesus de qualquer maneira. Ele requer disciplina. Seja disciplinado e se submeta aos ensinamentos da palavra, ao discipulado de Jesus, discipulado, do Senhor sobre nós. Fiquem firmes, não negocie momento algum com o Senhor por nada nesse mundo, porque tudo que o mundo oferece para nós é passageiro, mas aquilo que vem do Senhor permanece e fica para sempre. Amém? Vamos lá? No primeiro ponto de hoje é o perigo de seguir à distância. Em Mateus capítulo de número 26 e versículo 58 diz assim: Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote e entrando assentou-se entre os guardas para ver o fim. Quando, nesse trecho é muito importante para nós avaliarmos a diferença que faz nós andarmos perto, à sombra do Senhor e andar distante da sombra dele. Olha, essa atitude de Pedro queria estar próximo o suficiente para observar, mas distante o suficiente para se sentir seguro. Olha só. Pedro, ele queria estar próximo ali de Jesus, somente para observar, mas não próximo o suficiente para se sentir seguro. Por isso que ele ficou a meia distância e não se aproximou. A lição que nós podemos tirar para nós desse texto, dessa ação, desse comportamento de Pedro é o cristianismo de convivência. Olha só, comparecer às reuniões, mas manter o coração distante. Quando eu saio da minha casa, vou participar de qualquer uma das reuniões que seja, ou seja, na casa de Deus, ou seja, nos cultos, eu preciso ir para esse lugar e meu coração precisa estar lá. Aquela palavra que foi ensinada, a palavra que foi compartilhada precisa mudar o meu coração. É tanto detalhe que o Senhor nos deixa. O risco da mediocridade espiritual, Apocalipse 3,16. Assim porque és morno e não é frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Essa é a palavra do Senhor para uma igreja. Você quer receber essa palavra para você? Você quer receber essa palavra para a sua vida, para as suas escolhas? Pense nisso. Tome o governo da sua vida. Tome o governo na sua vida em relação, quando falo assim, tomar o governo da sua vida, no tocante a você tomar o governo da sua vida, para que a sua vida esteja
perto o suficiente do Senhor para estar protegido debaixo da sua sombra. Ande seguro. O segundo ponto é a inevitabilidade da negação quanto se está distante dele. Referência bíblica. Mateus capítulo 26 e versículo 69, o relato de 3 negações de Pedro. Dinâmica da negação. O medo do julgamento humano supera a fidelidade a Cristo. Pedro, quando ele se ausenta, naquele distanciamento que ele fica do Senhor acompanhando Jesus, porém a uma certa distância, porque ele tinha medo de estar ao lado, medo de se juntar, medo de dizer, confessar a fé dele, medo de confirmar a fé dele nesse Jesus. Então ele ficou a uma meia distância. Por quê? Porque o julgamento da humanidade superou a fidelidade a Cristo. Nada pode superar a nossa fé a Cristo Jesus. Pense bem sobre isso, quais são as escolhas, o que você está fazendo com as escolhas, o que você tem feito com as escolhas da sua vida. O distanciamento enfraquece o compromisso e a coragem. Quando Pedro ele estava junto, andando junto com Jesus, ele tinha fé, ele ia para cima, ele não negava, né? Ele lutava, ele pregava, enfim, ele guardava, ele protegia Jesus. Mas o momento que ele esteve distante, sabe o que aconteceu? Enfraqueceu o compromisso dele e a coragem dele de estar com Jesus. Cuidado, você pode estar nessa situação como Pedro, estar distante do Senhor e a sua confiança, a sua aliança, a sua coragem está sendo minada de Cristo Jesus. Por quê? Porque você está está mais preocupado com o julgamento ou com a opinião de outras pessoas. Preste muita atenção nisso. Terceiro ponto que eu quero compartilhar com você, o poder transformador da proximidade com Cristo. Tá lá, vamos pegar o texto referência, que é João capítulo 21, versículos 15 e 17. A restauração de Pedro por Jesus, a mudança que ocorreu em Pedro, de um homem que negou para um apóstolo destemido. Está lá em Atos capítulo 2, fala sobre isso. O homem que negou a Jesus, de repente se tornou um apóstolo destemido de Jesus. Você entende o que é a diferença de um coração arrependido ou um coração com remorso? O arrependimento gera restauração. O remorso vai continuar no distanciamento, fora da sombra. O remorso nos deixa ainda fora da sombra. O arrependimento nos coloca debaixo da sombra, nos coloca próximo, nos encoraja, fortalece a aliança para permanecermos caminhando. O compromisso renovado após experimentar o perdão e o amor restaurador de Cristo Jesus. Então, quando nós buscamos o arrependimento e passamos pelo processo da restauração, tudo muda, implica em dependermos de Jesus com muita força. O que implica isso? Qual que é a aplicação que nós temos que trazer para a nossa vida? É entender assim, a importância de permanecer à sombra de Jesus, é cultivando a intimidade diária com Ele. Permaneça, fica firme com Jesus para que você possa cultivar, sabe, a intimidade com Ele. E se assim você o fizer, sabe o que vai acontecer? Está lá em João capítulo 15, versículo 4. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Essa é a palavra do Senhor. Se nós buscarmos o relacionamento com Ele, Ele vai permanecer em nós. Mas nós precisamos permanecer nele, à sombra dele, ligado com Ele, unido com Ele. O chamado para morrer para si mesmo e viver plenamente para Cristo Jesus. Está lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20. O que nós podemos refletir sobre isso ou chegarmos a uma conclusão? Você está seguindo a Jesus de perto ou à distância? O quão perto você está de Jesus, o quão perto você está dele, ao ponto de sentir o calor do corpo dele, ao ponto de ficar protegido à sua sombra, ao ponto de ficar, sabe, colando ali braço com braço, encostando nele ali, ou você está distante, que talvez ao ele olhar para um lado ou para o outro, nem consiga ali enxergar, com as escolhas, com as decisões que tem tomado da vida todos os dias de maneira diária, tem nos aproximado, está se aproximando ou te afastando de Jesus. O convite de hoje é: aproxime-se de Cristo e viva sob a sua sombra, onde há segurança, onde há identidade e propósito.
O que você quer para a sua vida no dia de hoje? O que você quer para a sua vida? O que você quer fazer com a sua vida e da sua vida? Reflita sobre isso. Não tenha medo de se deixar levar por Jesus. Não tenha medo de se deixar ser influenciado por Jesus. Deseje esse relacionamento com Ele. Deseje esse relacionamento firmado, mesmo que isso signifique carregar a cruz. Está lá em Lucas capítulo 9, versículo 23. Não negocie por nada nesse mundo a sua aliança com Jesus, mas fique firme, fique de pé. Não negocie. Pai, eu quero orar por esse homem, por essa mulher, por essa família que estamos juntos nesse momento, vem pro cenáculo. E pedir, Senhor, tenha misericórdia dessas vidas. Dê a eles, Pai Santo, a oportunidade do caminho do arrependimento, Pai, para que haja restauração em todas as áreas da vida dessas pessoas, Senhor. Cuida delas, cuida de cada uma delas, para o louvor da sua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Fiquem firmes, não negocie a sua aliança com Cristo por nada. Não negocie a sua dependência com Cristo por nada, mas permaneça firme, permaneça de pé para a glória dele em nome de Jesus. E não se esqueça, encaminhe para nós o seu pedido de oração. Nós temos aqui um grupo de oração 24 horas, nós queremos estar orando por você, pela sua casa, pela sua família. Você que está nos assistindo hoje e quer entregar sua vida para Jesus, mande uma mensagem para nós aí no inbox que nós iremos orar. Quero orar por você, pela sua casa, pela sua família, para que você possa caminhar por esse caminho que vai te levar à restauração e não do remorso. Não se esqueça, remorso não gera restauração, mas arrependimento genuíno gera restauração. Hoje, o que você quer escolher para a sua vida? Viver uma vida de remorso ou viver uma vida de restauração, de arrependimento genuíno? Pense nisso. Que o Senhor abençoe sua vida, sua casa nesse dia de hoje. E não se esqueça, todos os dias, o momento do Vem Pro Cenáculo ao meio-dia. Beijo no seu coração e até a próxima em nome de Jesus. Tchau, tchau. Fiquem na paz.